PWM, também conhecido como modulação pulsadora de pulso, no inglês seria Pulse Width Modulation, é uma forma de você obter um valor qualquer analógico baseado numa tensão CC fixa. Então, nesse caso aqui, essa figura aqui mostra precisamente. Nesse caso aqui eu tenho 0 volt, eu tenho tensão máxima, e à medida que eu mudo o tempo que o sinal está ligado, eu mudo o valor médio da tensão que eu obtenho. Esse tempo que o pulso fica ligado é chamado de duty cycle, ou ciclo pesado, que vai ser calculado como a largura do pulso, ou seja, o período inteiro, a largura do pulso é o tempo que fica ligado, dividido pelo período vezes 100. Então isso vai me dar um valor percentual. Por exemplo, aqui eu tenho esse período, ou seja, é o tempo entre um pico e o outro. Que nesse caso aqui, não está definido aqui. Então, é entre um pico e o outro. Ou seja, daqui para cá é um período, daqui para cá é um período, daqui para cá é um período. Que vai ser o mesmo período aqui de baixo. Daqui para cá é o mesmo período que daqui para cá. O período nos três casos, nas três ondas, é exatamente o mesmo. O que difere é o tempo que ficou ligado no pulso. Então, esse é o duty cycle. Nesse caso, eu estou com um duty cycle de 10%, ou seja, apenas 10% do período o pulso ficou ligado. Aqui no caso 50% e aqui no caso 90%. Em que é que isso implica? Que essa onda aqui, esse sinal, esse trem de pulso, tem um valor médio menor que esse, que tem um valor médio menor que esse. E esse valor médio pode ser calculado diretamente, simplesmente pegando o período, calculando o duty cycle, ou seja, digamos que o duty cycle é 10%. Então o valor médio vai ser 10% da tensão máxima, ou seja, da tensão CC que está alimentando o circuito. E o período, aqui no caso, vai ser definido pelo tempo do duty cycle mais o tempo desligado. Então, esse é o período. Um exemplo aqui, eu tenho um duty cycle de 80%. Ele ficou ligado 40 microsegundos de um total de 50 microsegundos. Então, isso vai dar 80%. Considerando que a tensão de alimentação é 12 volts, então o valor médio dessa tensão vai ser os 12 volts vezes 80%, que dá 9,6 volts. Seria um valor equivalente. Então, simplesmente, eu mudando o duty cycle, eu mudo o valor médio da tensão. No nosso microcontrolador, nós temos, acho que naquele caso ali são duas saídas PWM. Esse PWM, ele é físico, é um periférico, tá? Basta configurar ele, inicializar e configurar, e a gente consegue o valor médio que desejar. No nosso caso aqui, nosso simulador, ele possui aqui um cooler. E esse cooler, está aqui o ventilador, está associado à porta RC2. Olhando aqui no manual do microcontrolador, a gente vai ver que a porta RC2 vai estar associada à saída do nosso PWM. Eu tenho dois, está ligado à saída de um PWM, que é o CCP1. Nesse microcontrolador eu tenho o CCP1 e o CCP2. Então eu tenho dois PWMs, no qual eu posso ajustar o duty cycle. Ele tem uma resolução que varia de 10 bits a 5.5 bits. E essa resolução depende da frequência de chaveamento, ou seja, do inverso do período. Então eu posso definir um valor de período e aí uma vez definido o valor do período, essa vai ser a frequência de chaveamento. E a partir daí eu defino o duty cycle e
dependendo do número de bits que eu usar, eu vou ter uma maior ou menor discretização. No caso, se eu for usar uma frequência até 19,5 kHz, eu consigo 10 bits de discretização. Isso corresponde a 1023 níveis de tensão distintos. No caso, se eu for usar uma frequência maior, superior aos 19,5, eu posso chegar até 8 bits, 8 bits, e aí eu teria um nível de discretização de 255. À medida que aumenta a frequência, então, eu diminuo a minha resolução. Ok? Então, a saída RC2 está associada ao PWM1. Olha aqui, ó. RC2 associado a CCT1. Então eu consigo mexer no valor médio da tensão que sai aqui, simplesmente ajustando o dot cycle. Como a tensão da alimentação do nosso microcontrolador 5 volts, então eu consigo qualquer valor entre 0 e 5 volts. Se eu precisar controlar uma carga com uma tensão maior, eu associo ela a um transistor. Então, vamos olhar aqui como é que está o projeto da nossa placa, nosso kit de desenvolvimento. Aqui, ó, o ventilador. Ó. Ele está ligado a um transistor, um BC548, e está ligado aqui a 5 volts. Por que foi feito isso? Para, já que a saída do meio controlador tem uma corrente máxima de 25 mA, isso não seria o suficiente para controlar o motor, que vai drenar uma corrente maior. Sendo ele de 5 volts, ele pode chegar até 200 mA. Então, para amplificar essa capacidade de controle da corrente, é que está sendo usado esse transistor. É um BJT, um transistor de junção, do tipo PNP, desculpa, NPN, esse é NPN, que é um BC548, e ele está sendo usado justamente para controlar a corrente, controlar o PWM que vai ser aplicado ao motor. Isso na corrente nominal, que no caso seria em torno de 200 mA. Então eu tenho lá um pino ventilador que está ligado a esse conjunto de transistores. Voltando aqui para a nossa placa, observe aqui que eu tenho aqui, ó, vento de ventilador associado ao pino RC2. Então, como é que a gente faz para controlar esse PWM? Vamos lá para o programa. Eu já tinha feito isso aqui previamente. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou desabilitar a interrupção. Então, parei a interrupção. E vou reabilitar a espera, ou seja, o meu controlador vai ficar rodando no loop esperando chegar uma comunicação. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer agora, se eu vou usar o PWM, é inicializar o modo PWM. Então eu preciso iniciar o modo PWM. E para fazer essa inicialização, eu vou chamar um comando. Qual comando que eu vou chamar? Vou chamar aqui o help, e aqui no índice eu vou botar aqui PWM. Então, ó, PWM delivery, e eu tenho aqui, ó, PWM init. No caso, como é o PWM1, vai ser PWM1 init. Então eu volto para cá. E vou fazer a inicialização do PWM aqui, ó, PWM1 init. E aqui eu estou colocando a minha frequência de chaveamento. No caso aqui está em 5.000. Se eu voltar aqui para o help e vir aqui no PWM init, ele vai me dar aqui algumas informações relevantes. Ó. Inicialize o modo PWM com dot cycle de 0, parâmetro de frequência é um dos parâmetros desejados, PWM desejado em Hertz, não é em kHz, é em Hertz. Então eu vou colocar o valor lá em Hertz. No caso lá eu coloquei
5.000 Hz, ou seja, 5 kHz. Ok? Então lá está colocado 5.000 Hz. E aí eu já inicializei. Agora, a próxima coisa que eu vou definir é o valor do PWM, o escopo do cycle. Então, eu coloquei, defini aqui uma variável aqui o valor, defini essa variável J como sendo o valor do meu dead cycle. J é igual a 20, coloquei aqui um valor inicial. E agora, vamos escrever a rotina. Assim que chegar um dado na porta serial, esse valor do dado vai ser guardado na variável I, como eu já tinha feito antes. Eu estou escrevendo no display e estou retornando. Até aí tudo bem. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descomentar essa parte aqui. Deixa eu fechar aqui e tirar o comentário aqui em cima. Ó, vamos lá. Se o valor V, eu vou comentar esses outros aqui por enquanto. Se o caractere V minúsculo for recebido, ele vai desligar o PWM. PWM 7 deve sair com 0, ou seja, ele zerou o PWM, a tensão de saída vai ser 0. Deixa eu fazer aqui um novo comentário. Vou mudar aqui. Vamos comentar essa parte aqui. Pronto, isso aqui eu posso tirar, vou remover essa parte aqui. Pronto. Por outro lado, se eu mandar um V maiúsculo, agora eu vou setar o meu PWM com o valor que tiver em J. E aí eu ligo o PWM. Ok? Beleza, o PWM start. Se eu vier agora aqui para o help e vier olhar aqui os comandos, eu tenho o set que usou PWM start, ele liga o PWM, e o PWM stop, ele desliga o PWM. Ok? Então, vamos lá. Então, agora eu vou ligar o PWM e vou ajustar com o dead cycle que está lá em J. Pronto, J aqui está com 20, ou seja, 20%. Vou então salvar, compilei e vamos recarregar aqui no nosso simulador. Pronto. Recarregou. Beleza. Então o que é que ele está aguardando agora? Ele está aguardando agora que eu mande um comando para ele. Opa, falta eu abrir aqui o put. Deixa eu ver se nosso amigo virtual serial já está aqui, o SPS já está aqui. Então, deixa eu abrir o put para que a gente possa mandar o comando. Porta serial com 2 em 9600. Abrir, pronto. Estamos prontos. E aqui agora eu vou dar o comando. Era V maiúsculo, não é isso? V maiúsculo. Opa, olha, tem uma saída aqui, ó, o cooler. Mas o cooler não está girando. Por que será que o cooler não está girando? É porque o valor médio que eu estou aplicando não é o suficiente para que o cooler parte. É partida, mas dá para a gente ver que o nível de tensão está chegando. Como é que isso aí está chegando? E como é que a gente vai ver isso? Simplesmente abrindo aqui o osciloscópio. O osciloscópio aqui já estava aberto. Vamos aqui. E aí eu vou ligar ele aqui no RC2. RC2. Olha lá. Olha aqui. O pulso de saída com o PWM de 20%. Então está funcionando. A questão é que ele não tem tensão suficiente. Deixa eu pegar aqui para o canal 2, pronto. Ele não está tendo tensão suficiente para partir o motor. Então, já que ele não consegue partir o motor,
porque a tensão média está baixa. O que é que a gente faz? Só é trocar o valor lá do data cycle. Então vamos mudar o valor do data cycle. Eu tinha colocado lá na variável em 20%, J, eu vou colocar agora para 50%. Salvo, compilo e vou recarregar. Só é eu recarregar. Oh, meu filho. Bom, deixa eu fechar e vou abrir de novo. Ele não quis me ajudar, não. Deixa meu filho ali aberto. Vamos lá, abre ele novamente. Cadê você? Venha. Pronto. Agora. Vê que está com o problema certo. Pronto, carregou. Então, agora eu estou aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui abrir o osciloscópio novamente. Módulo, osciloscópio. Ele está aqui. Vou ligar aqui o canal 2. E vou colocar aqui. Ah, não, já estava aqui, ó. RC2 no canal 1. Então deixa eu desligar esse e ligar esse. Pronto. Nesse momento, eu estou com o PWM lá zerado. Está desligado, não tem nada. E aqui eu vou dar o comando. Então o comando vai ser o V maiúsculo. Olha lá. Ah, desculpa, ali não é 50%. Ali o valor é entre 0 e 255. Então, se eu coloquei 50%, aquilo corresponde a 20% da tensão. E aí, esses 20% ainda não foi suficiente para partir. Tá? Desculpa, ali não é de 0 a 255, sendo 255 equivalente a 5%. É isso. Inclusive está aqui no réu. Olha aqui. De 0 a 255, 0 a 0%, 127 a 50%, 255 a 100%. Então, 50% vai ser 127. 127. Ok. Salvei. Vou recarregar. Recarreguei. Então, deixa eu chamar aqui de volta o nosso PWM e aqui o put. E vou dar novamente o comando. V maiúsculo. Opa, olha lá, 50%. E agora foi suficiente para que o motor desse a partida. Então o motor agora está girando. E agora a gente também colocou para desligar. Então eu vou dar o V minúsculo. Pronto. Zerei o valor do PWM e o motor parou. V maiúsculo, liga novamente o PWM em 50%. Ok? Seguindo então. O outro periférico que já foi falado anteriormente é justamente a porta analógica. E no caso, a nossa porta analógica, como dito anteriormente, basta simplesmente eu mandar ler. ADC reading, e eu digo qual é a porta que eu quero ler. Então eu tenho essa variável V, que é uma variável do tipo Word, tem que ser uma variável do tipo Word, muito cuidado com isso. E eu vou ler esse valor e jogar aqui. Só que aqui eu estou lendo direto. Não quero ler direto. Eu vou ler quando mandar. Então, deixa eu comentar aqui. E aqui eu escrevi. Vou escolher aqui. Pronto, olha aqui. Nesse ponto aqui. Vou fechar aqui para deixar essa parte de cima comentada. E vou descomentar aqui. Pronto. Se I igual a T minúsculo, temperatura, ele vai ler o ADC 0. Vai pegar esse valor, que é um Word, e transformar em um TXT, Word to STR. Então, vou pegar o Word e transformar no string, e esse valor eu vou guardar lá na string 1. Vou escrever esse valor na porta serial. Vou escrever o valor na porta serial, só que eu quero que ele pule a linha. Para pular a linha, então eu vou colocar 10, 13,
que se a gente chegar aqui e for olhar a tabela ASCII 2, a gente vai ver que 10 está aqui, é o line feed, e o 13 é o carreira retorno. O line feed ele avança uma linha e o carreira retorno ele vai para o início da linha. Tá? Então ele vai fazer isso aqui. Então vamos salvar, montar e vamos recarregar. Recarreguei. Chamando aqui o put. Mais uma vez. V maiúsculo liga. V minúsculo desliga. T minúsculo. Ele mandou aqui o valor do PWM. 771. Desculpa. O valor da leitura da porta da entrada analógica. Se eu mudar aqui o valor, vou mudar o valor e vou chamar novamente, lembrando que isso está em contagens, tá? T novamente, T minúsculo. Ó, 529. Se eu chamar de novo, mesmo valor. Se eu agora alterar aqui novamente e chamar, ó, 632. Ó, está aparecendo o T aqui. Então eu vou tratar, simplesmente vou dar uma tratada aqui e eu vou dizer o seguinte. Eu estou mandando escrever o T aqui, né? Porque eu já estou com a rotina aqui que todo valor que chega eu simplesmente escrevo lá na porta serial. Então eu vou só fazer o seguinte: se I igual a T minúsculo, then, opa, não é igual, é diferente. Se for igual, ele não vai plotar. Pronto. Se I diferente de T, aí ele plota o valor que chegar. Se não, ele não vai fazer nada. Então, monta novamente. E agora, vamos recarregar o programa. Pronto. E agora aqui eu vou voltar ao comando. T. Agora ele não está mais mostrando o T do lado. Deixa eu mudar aqui o valor. Está aqui com o valor bem baixo. Volta aqui. Ó. Então agora a gente consegue plotar ali o valor que ele está lendo lá da nossa amiga entrada analógica. Outra coisa também que dá para a gente fazer, vamos dar uma olhada aqui, é mudar o valor do dot cycle através de um comando. O que é que a gente vai fazer aqui? Esse trecho de código aqui que está comentado. Então eu vou fazer o seguinte: vou pegar esse cidadão aqui e vou descomentar essa parte agora. O que é que eu estou fazendo aqui? Opa, deixa eu tirar essa parte. Não precisa disso. Ó, se o I for o mais, sinal de mais, eu vou aumentar o valor de J, que é o PWM, de 10. Ou seja, se ele estava com 127, ele vai para 128, desculpa, vai para 137, 147, assim sucessivamente. Por que eu não boto em 1? Porque 1 é um incremento muito pequeno. No caso, para a gente ver ali o motor funcionando. Então, ó, foi o que eu fiz. Eu mudei o valor de J e carreguei novamente, joguei J aqui para o dot cycle. Mudei o valor do dot cycle. Inclusive, eu vou mudar o valor do dot cycle original. Vou colocar aquele valor pequenininho que a gente vai colocar, 20. Pronto. Vou montar novamente. E agora, vou recarregar. Vou diminuir aqui para que a gente veja todo mundo ao mesmo tempo. O osciloscópio, o nosso display e aqui o nosso put. Então, V maiúsculo. Opa, estava aqui. V maiúsculo. Liguei o dot cycle. Está lá com o valorzinho, que 20 vai dar o que? Nem 4%, né? E aí eu não tenho tensão suficiente para fazer ele girar.
Só que agora eu tenho como mexer no PWM. Então eu vou botar aqui um mais, aumentou um pouco. Ele estava em 20, foi para 40. De novo, olha lá o PWM aumentando, novamente, começou a girar. Novamente. Então agora o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando, olha lá, o valor do Duty Cycle. E o que acontece quando eu chegar no Duty Cycle máximo? No 255. Ou se eu passar do 255. Ó, passei do 255. Como ele é uma variável, que é do tipo byte, quando eu passei do 255, ele foi para aquilo que passou. Então ele era 250, porque começou em 20, eu estava subindo desde 10. Então 250 ele zerou e aí 5. Então o PWM lá está em 5 o valor. E aí, mais uma vez, se eu for aumentando, naturalmente, que isso tem que ser tratado no final do programa, que não vai deixar você passar dos 100%, também não deve deixar você diminuir de 0. Então, esse é outra forma, outro periférico que a gente está utilizando. Outra coisa também interessante é que essa placa tem um buzzer. Então, isso aqui dá para me gerar um sinal sonoro. Eu consigo gerar um sinal sonoro. Né? E como é que eu faço isso? Eu tenho uma biblioteca chamada Sound. Sound Library. Então, Sound tem duas funções, ou duas procedures, para ser mais exato, que não retorna valor. Tem o Sound Init e tem o Sound Play. Esse Sound Init, o que eu defino é a porta que ele vai sair, pode ser qualquer porta, qualquer I/O, desde que ela possa ser saída, possa ser configurada como saída. Então eu digo qual é a porta e qual é o pino, só. E no Sound Play, eu digo qual é a frequência e a duração. Só isso. Então aqui eu tenho outro trecho de código que está comentado que eu vou descomentar. Então eu tenho aqui, ó, se chegar naquela porta for um S minúsculo, ele vai tocar uma frequência de 440 Hz durante 250 milissegundos. Só isso. Eu vou tirar ali o restante aqui. Pronto. Só isso aí que ele vai fazer. Ele vai tocar uma frequência de 440 Hz durante 250 milissegundos. Não adianta você tentar mudar aqui nessa simulação, naquela placa simulada, a frequência, porque ela não responde. Ela dá um tom numa única frequência. Tá? Infelizmente. Então, vou botar esse valor aqui, 440, e vai tocar durante 250 milissegundos. Aqui em cima tem o Sound Init, como a gente viu lá da biblioteca. Então, aqui na inicialização, aqui, Sound Init, porte C, pino 1. De onde eu tirei isso? Volta lá para o projeto. Voltando aqui para o projeto, está lá o ventilador. Deixa eu ver aqui, o relézinho ali, os dois relés que ele tem. Aqui, ó. Está usando a saída RC1. E aqui eu tenho um jumper, onde eu ligo e desligo o buzzer. Se eu vier agora aqui no nosso simulador, deixa eu aumentar aqui, está aqui o buzzer e está aqui aquela chavezinha, aquele jumperzinho. Então aqui eu ligo ou desligo o buzzer. Ok? Então, vamos lá, vamos executar aqui, vamos montar o programa, compilar o programa e carregar. Então, deixa eu recarregar aqui. Recarreguei, ele está esperando lá o comando. E eu acredito que a gente tinha colocado lá no programa foi a letra S minúscula. Então, vou digitar aqui S minúscula. Pronto. Está aí
o tom gerado. De novo. Então ele vai gerar esse tom durante esse período. Como é que ele está gerando esse tom? Será que dá para a gente ver aqui no osciloscópio? Vamos ver. Ele está saindo no RC1, é isso? Então, RC1. E agora, deixa eu minimizar aqui para ver todo mundo junto. O S minúsculo. Opa, aqui. Olha lá. A frequência está baixa, aí ele não deu para a gente ver direito. Deixa eu aumentar a frequência lá. Não vai fazer diferença. Quando a gente estava olhando lá foi com 5 kHz, então 5.000 Hz. Pronto. Então, vou recarregar. E ó, agora deu para a gente ver lá o sinal que está sendo gerado. Ok? Então, foi o que a gente viu aqui. A gente viu como usar o DWM, a gente viu como usar a biblioteca de sound, a gente viu como controlar lá o nosso ventilador, e a gente viu como ler a porta analógica. Outra coisa interessante que essa placa tem é o seguinte: ela simula um LM35. Voltando aqui para o projeto, vamos analisar aqui. Ele tem um dispositivo chamado LM35. Esse LM35, olha aqui, é um CI que ele mede temperatura, ele transforma a temperatura em tensão. E como é que ele funciona? Cada grau Celsius corresponde a 10 mV. Então, se eu tenho uma tensão de 10 graus, 10 vezes 10, 100 mV. Se eu tenho uma saída de 100 mV, então são 10 graus Celsius. Temperatura de 25 graus. 25 graus vai ser 25 vezes 10 mV, vai dar 250 mV. Então, 250 mV corresponde a 25 graus Celsius. Então, esse CI ele tem uma relação direta entre a temperatura e a tensão na saída dele. Tá? Então, é possível a gente medir a temperatura, e essa temperatura é simulada aqui, está em 27,5, simplesmente lendo a saída desse cidadão. Então, eu tenho aqui, temp, está ligado ao pino RA2. Esse RA2 está associado a uma entrada analógica do microcontrolador. Então, vamos ver. RA2 a quem está associado. Então, vamos olhar aqui. RA2 no 877A. Aqui. Então, RA2 é o mesmo pino do AM2. Então, essa é a segunda porta analógica. Ó, o RA0 está ligado ao AM0, a entrada analógica 0, o RA1 a entrada analógica 1 e o RA2 a entrada analógica 2. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o nosso amigo aqui ler. Lê uma atenção. Lê, desculpa, a temperatura. Então, eu vou colocar aqui. Se I igual, agora, a T maiúsculo, então, já posso fazer o seguinte. Eu vou até copiar isso aqui, porque vai ser idêntico. Pronto. Faltou o begin. E aqui o end. Pronto. E em vez de ele ler o RA0
0, o AM0, ele vai ler a entrada na lógica 2. Só isso aqui. Mesma coisa ele vai fazer e ele vai me retornar um valor. Então, vamos lá. Agora eu venho aqui. Vamos voltar aqui para a nossa amiga simulação. Voltei para o nosso amigo lá e para o auxílio. E esse cidadão aqui eu vou dar uma minimizada aqui para resto. Vamos recarregar o programa. Pronto. Está recarregado. E agora eu vou dar aquele comando lá para ler a temperatura. Então, T maiúsculo. Ó, 56 de novo. T maiúsculo, 56, 56, 56. Opa! 56? Mas a temperatura está 27,5. De onde veio esse 56? Lembre que a porta analógica, ela retorna o valor em contagens. Tá? Então você vai ter que fazer aquela regra de 3. 0 volt é 0 volt. Tudo bem. 0 é 0 volt. 1023 corresponde a 5 volts. Então eu vou fazer aqui. 1023 corresponde a 5 volts. 56 corresponde a X. Essa aí é a conta. Então, vamos fazer essa conta aqui rapidamente. Vou abrir a calculadora. Então deu 56 dividido por 1023 vezes 5, que é 5 volts a tensão final. 27,37 daria 0,273 milivolts, não é? Lembre que cada 10 milivolts corresponde a um grau Celsius. Então, dividindo isso aqui por 10 milivolts, vai dar 0,001, nós vamos obter 27,37, quando o valor correto é 27,5. Essa aproximação é por causa da discretização do nosso AD. Se a minha tensão aqui fosse maior, né, a relação não fosse 1 grau para 10 milivolts, fosse 1 grau para 100 milivolts, por exemplo, eu teria uma precisão maior, chegaria mais próximo. Mas tudo bem, se eu desconsiderar a vírgula, ele vai ficar na temperatura correta. Então, toda vez que você for fazer essa leitura, você sempre tem que fazer essa conversão. Ou se você for expressar o valor em volts, você vai ter que fazer essa correção. No caso são 10 bits, o nosso AD, 1023 corresponde a 5 volts. O número de contagem vai corresponder a X. Simples assim. Ok? Então, basicamente, seriam esses periféricos que estão associados que a gente vai utilizar nesse segundo trabalho. Outro periférico aqui interessante é o seguinte: é o periférico que está associado a um resistor, um aquecedor que tem aqui. E você pode ver que essa temperatura eu não consigo mexer, eu não tenho aqui um lugar aqui para dizer qual é a temperatura. Então, se por exemplo eu ligar o cooler, deixa eu ligar o cooler aqui. Vou aumentar a velocidade, até aí para rodar. Então ele vai começar a ventilar. Ele agora está ventilando. E observe que a temperatura continua lá. Fixa bonitinho. Ela não é alterada aqui, mas vai ser alterada se eu ligar essa resistência aqui. E essa resistência está associada com o quê? Vamos voltar aqui para o nosso projeto. Então, ó, tem lá a resistência, está aqui, ó, a resistência. Resistência tem um transistor que está ligado direto ao resistor. E essa resistência está ligada em que pino lá do meu controlador? Se eu vim agora para cá, voltar lá para a placa. E se eu for olhar aqui, ó, está aqui, ó.
ligado ao pino RC5. Então, se eu quiser ligar a resistência, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, configuro o tris daquela porta C, ou seja, vou configurar aquele pino de C como saída. Vou configurar todo o C como saída. Coloquei em 0, pronto. E agora, porte C, ponto 5, igual a 1. Pronto. O que é que eu fiz agora? Quando eu iniciar o cidadão, ele já vai iniciar com aquela resistência ligada. Vamos recarregar. Pronto, já está lá a resistência ligada. Observe que a temperatura aqui rapidamente está subindo. Ó, rapidamente ela está subindo, já está em 39, 40 graus. Vamos agora carregar os dois aqui. O Silvio nem está olhando para ele. Não, mas tudo bem que ele está monitorando o PWM. Então a temperatura está lá. Então vou ligar o ventilador. Opa, bora, meu filho. Deu um pau aqui no putz. Deu um pau aqui no putz. Vai, vem. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu resetar o terminal para ver se ele vai. Não vai, vou ter que fechar e abrir novamente. Pronto. Tudo bem, encerra a sessão. Vamos abrir de novo. Putz. É o famoso efeito de demonstração. Pronto, porta serial. Com 2.9600. Abrir, pronto. Voltando lá. Para meu amigo e para o meu amigo. E esse cidadão aqui, agora vem para cá. Pronto. Vamos ver agora. Vem maiúsculo. O problema não é aqui no puto, o problema é aqui no meu simulador. Isso de vez em quando dá uns pau danados. Deixa eu fechar ele e abrir novamente. Pronto. Eu espero que agora ele esteja legal. Vamos lá, fica aqui, tranquilo. Você vem para cá. E você aqui. O que é que houve? Ele não quer funcionar. Bem, deixa eu desligar aqui o aquecimento. Para desligar aqui o aquecimento, só eu vim aqui. Ó. Em Reis. Cadê ele? Vou aumentar aqui, senão eu não consigo. Aqui, resistência. Pronto. Desliguei. Ó. Automaticamente a temperatura começa a cair. Meu computador aqui deve estar com excesso de processamento, que ele está ficando lento. Não, alguma coisa está errando, deve ter um problema. Deixa eu ver o que foi que eu fiz. Não, tá certo. Vou comentar aqui. Não creio que seja isso, não. Acho que é o meu computador que está travando. Já está muito lento. Deixa eu recarregar aqui. Opa, vamos lá. Meu computador já não está mais aguentando. Deixa ele parar aí. Não tem solução não, vai. Pronto, já abri ele novamente agora. Ver se agora ele vai. Deixa eu esse PWM aqui para ver se agora ele vai. Bem, ele ligou lá. Aí foi o meu computador. Mas a lógica é aquela que eu tinha mostrado para vocês. Eu já tinha inclusive recompilado ele com
aquela mudança que não era para ligar mais, não ligou. Que estranho. Por que ele deu esse problema com R assim? Deixa eu ver uma coisa aqui, um detalhe aqui. Estou desconfiado de uma coisa. Deixa eu ver aqui. Porta serial. WART. Melhor aqui. Deixa eu ver aqui os pinos da WART. RC6 e RC7. Então não tem. Tá. Eu acho que o problema foi quando eu reconfigurei a porta C. Eu coloquei ela toda como saída. E eu reconfigurei após a inicialização da porta serial. Isso desconfigurou, por isso que ele não estava recebendo. Esse foi o problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Pegar esse cidadão aqui. E vou colocar ele aqui no início. Logo no início dele. Porque aí, quando eu fizer a inicialização da WART, já foi depois, né? Então, salvei, montei, compilei, vamos ver agora. Pronto. Vamos lá. Vou carregar. Recarreguei, abri aqui. Agora. O problema foi esse. É que quando eu reconfigurei a porta C após a inicialização. Então, se eu tiver que fazer uma configuração de I/O, eu tenho que fazer antes de inicializar os periféricos. Esse foi o problema. Então, vou ligar a ventilação. Liguei a ventilação, ele está parado, vou aumentar a velocidade. Observe que a temperatura agora começou a cair, porque eu estou resfriando a resistência. Então, se aumentar mais aqui a velocidade, vai aumentar a velocidade com que a temperatura cai. Olha lá, está caindo mais rápido. Vou parar a ventilação, parei. E aí, a temperatura automaticamente começa a subir. Ok, pessoal? Esse vídeo fica por aqui. Até o próximo.